Bom, vamos começar com a grande classificação do Botafogo. Botafogo finalista da Libertadores pela primeira vez na história. O Fogão chegando à grande decisão da Libertadores de forma merecida. Como diria o outro, merecimento. O Botafogo foi melhor que o Peñarol nos dois jogos. No primeiro, então, nem se fala. Teve um segundo tempo avassalador contra o Peñarol. Justiça seja feita. O Peñarol acho que ajudou a valorizar, sabe, a classificação do Botafogo ontem, porque foi um time que tentou, né? Primeiro tempo, foi lá e, sabe, pressionou. Mas eu acho que dois fatores ajudaram ao Botafogo nem correr sustos ontem. Porque a gente vai olhar o placar e falar, nossa, 3-1. Terceiro gol saiu no finalzinho. E a verdade é que o Botafogo, claro, graças ao resultado da ida, não correu risco. E assim, os dois fatores que eu me refiro são os seguintes. Primeiro, por culpa do próprio Peñarol, que entrou nessa narrativa de a violência lá do Rio de Janeiro e soltem os nossos pibes, os nossos santinhos que estão como reféns. O presidente do Peñarol ontem chegou a utilizar esse termo, que eles estão praticamente como reféns na cadeia no Rio de Janeiro. Soltem os nossos santinhos, fomos perseguidos no Rio de Janeiro, aquela violenta polícia, enfim. Eu não vou entrar de novo aqui nesse mérito. Mas esse papo do presidente do Peñarol e a miguelada que tentaram dar com o ministro do Interior lá, o Ministério do Interior, falando que não podia ter torcida visitante, acabou resultando numa mudança de estádio que prejudicou o Peñarol. Fosse no Campeão del Siglo, naquele clima, sabe, que a gente sabe que seria, fosse o jogo lá, talvez o torcedor do Peñarol pudesse em algum momento ter. Mas a verdade é que quando o jogo foi pro Centenário, ajudou o Botafogo. E bem feito o Peñarol, que tentou dar essa miguelada, a Conmebol foi lá e bancou o regulamento. Bancou o regulamento. Então esse é o primeiro fator. Segundo, o goleiro fez uma grande bobagem. E essa história que, em especial, o Peñarol gosta, mas a gente sabe que não é exclusividade do Peñarol, de intimidade, chegar, de não sei o quê, custou uma expulsão do goleiro no intervalo. E aí já era. Já era antes de ter começado o jogo. Mas a gente sabe que no futebol, um milagre pode acontecer e tal. Pois é, não aconteceu também por esse papinho e esse estilo aí do Peñarol, que muitas vezes fica em evidência. Agora, justiça seja feita, eu gosto muito do Aguirre, tá? Gosto muito do Aguirre. O Peñarol, ele, cara, em termos financeiros contra o restante do continente e de todos esses semifinalistas aí, inclusive o River, ele é o que tem menos investimento de longe. E o Peñarol fez uma grande Libertadores. Fez uma grande Libertadores. Tirou o Flamengo, ganhou um jogo do Botafogo, acho que ganhou um jogo também do Atlético Mineiro, né? Lá na primeira fase. Eu vi que eu não lembro da primeira fase da Libertadores. Depois você me lembra, o Tulhão. Fez grandes jogos o Peñarol e tá bom demais chegar na semifinal. Tá bom demais. Tá bom demais. Então, seguimos com a ordem natural do que se imaginava mesmo. O Botafogo na final. Ganhou, né? De 2-0 do Atlético Mineiro. Pois é, o Peñarol tem aí, pode bater no peito que ganhou dos dois finalistas em algum momento na competição, eliminou o Flamengo. Beleza, e tá de bom tamanho. Agora, segue o Botafogo pra grande decisão. Ontem foi um jogo muito tenso no aspecto de administração do Botafogo, né? A administração para a final.
Porque, né, o Botafogo entrou em campo ontem para não deixar acontecer um desastre e para chegar inteiro na decisão. O Arthur Jorge, a gente viu, ele administrou minutos, né, de vários jogadores. Até achei que ele não fosse colocar o Almada no segundo tempo. E assim, ó, eu sei que o Luiz Henrique tá num grande momento, que o Tiquinho viveu seus grandes momentos e tá aí de novo, que o Igor Jesus, que o Savarino, enfim, né? Mas esse Almada, ele é diferente. Arrumou o time do Botafogo no segundo tempo. Eu não sei se eu teria colocado ele em campo, correndo risco, né? Teve uma expulsão no intervalo. O clima ia estar mais quente ainda do que já estava. Mas ele conseguiu, cara, administrar lá os minutos e tal. Eu acho que o único vacilo foi o Matheus Ponte, né? Que mostrou toda a sua juventude ali, a sua, né? E acabou expulso com 2 cartões em 1 minuto, né? E deu mole, não vai poder jogar a final, não vai poder ajudar o Botafogo na grande decisão. Mas ele conseguiu administrar. Ele conseguiu administrar. E quando eu digo de colocar o Almada, eu não digo por medo de cartão, não. Eu digo é de tomar uma entrada mesmo. Tomar uma entrada e ficar fora aí pela frente, é de administrar o físico, a integridade do jogador, porque o clima já estava quente. A gente sabia que o Peñarol viria pro segundo tempo daquele jeito, para matar ou morrer. Mais ainda. Expulsão no intervalo, aquele clima que... Então eu não sei se eu teria colocado, mas o treinador tá lá, tá acompanhando o dia a dia, tá sentindo a temperatura do jogo e deu tudo certo. Eu acho que a gente tem que destacar que a arbitragem errou feio no momento que não fosse a vantagem do Botafogo criada no jogo de ida e tal. Poderia ter complicado uma semifinal de Libertadores, porque ele tira a possibilidade do Botafogo fazer um gol quando ele marca incorretamente um pênalti. Depois que ele vai no VAR, ele é obrigado a voltar atrás na marcação do pênalti, só que ele já parou o lance. Ele já atrapalhou o Botafogo no lance. E hoje, com o VAR, a gente sabe que o protocolo ali no lance que estava se definindo rapidamente, né? Não é um lance que você tinha que esperar muito. Era ali, ó, eram 2 segundos que ele ia ter que esperar. E ele marcou de forma equivocada um pênalti e acabou prejudicando o Botafogo. Mas acabou que a vantagem construída no jogo de ida deu tranquilidade aí pro Botafogo. Acho que a boa notícia, né, Túlio, é que deu pra perceber bem do jeito que foi dividido o estádio, que realmente as condições de segurança foram melhores do que seria. Eu chamo a atenção da galera, eu não sei se tá por aí pelas redes, eu vi as imagens do corredor praticamente que o torcedor do Botafogo ia ficar lá no Campeão del Siglo, com arame farpado, ia ser complicado ali. E no Centenário, como teve toda aquela parte ali sem torcida, deu pra separar bem, vi que os torcedores do Botafogo chegaram mais cedo. Agora, a gente precisa registrar, especialmente para o presidente do Peñarol, que tá falando até agora que os brasileiros são brutais e a violência no Brasil, porque, enfim, e que lá é tudo maravilhoso. Os ônibus dos torcedores foram apedrejados. O ônibus da delegação foi apedrejado. E aí? Não ouvi nenhuma palavra do presidente do Peñarol. E, André, é importante ressaltar que aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, nenhum ônibus foi apedrejado, tá? Nenhum. Não se tem registro de ônibus do Peñarol, seja de delegação, seja de torcedor. Todo mundo sabe aqui que nessas brigas eu evito ficar com aquele negócio de mas fulano começou, porque no final das contas todo mundo é culpado. Mas a imagem
que o presidente do Penharol quis passar de que a torcida do Penharol, todos muito educados, foram vítimas no Rio de Janeiro, pô, a gente sabe que é balela. E hoje, cara, eu abri o El País, que é o principal jornal do Uruguai e um dos principais do continente, inclusive aquele prêmio de melhor jogador do continente e tal, é dado pelo El País. Pô, e tem uma opinião lá de um bacana, o cara que faz o texto do jogo, do que foi a noite e tal, falando que a torcida do Botafogo encontrou em Montevidéu um clima familiar. Familiar? Todos os relatos vão contra isso. Familiar! Você tem que colocar mulheres e crianças no corredor de um ônibus para que outros protejam por conta de pedras vindo do lado externo? Fizeram um corredor lá, onde os ônibus da torcida do Botafogo onde os ônibus iam passar. Fizeram um corredor de apedrejamento. Ah, então para com essa balela, tá? Para com essa balela. E esse papinho furado atrapalhou o Penharol e bem feito. Fosse o jogo lá no Campeão del Siglo, talvez o resultado tivesse sido outro, mas não foi. E aí, talvez o resultado do jogo, não sei. Essas coisas também, agora também não quero nem saber. Problema deles. Quero nem saber. Agora, esse papinho... E aí, ontem, quando terminou o jogo, eu li agora com calma. O Ovacion, que é o jornal, a página de esportes lá do El País. Libertem os nossos PIBs. Irmão, é o seguinte. Se a justiça comprovar que os caras são inocentes e tal, eles serão, né? Aqui as coisas não são as mil maravilhas. A gente não tá falando que aqui é perfeito. Só que os caras estão presos preventivamente de acordo com a legislação brasileira e os caras tá tendo investigação. Agora uma campanha, soltem os nossos inocentes. Calma. Porque as motos não pegaram fogo sozinhas. O celular não foi furtado lá por uma mão, né, solta do mundo. Então, vamos devagar. Ô, Tulhão, sobre o jogo da final, a grande decisão, que vai ser só daqui a um mês, né, praticamente, vai ser no dia 30. Eu acho que, claro, tem muita gente ansiosa que já quer colocar um como favorito. Inclusive você. Calma. Porque antes de falar da final, eu queria destacar o seguinte, André. Isso aqui, tá? Tem muita gente esquecendo o caminho, né, tortuoso que o Botafogo teve que encarar até chegar a essa decisão, cara. A gente lembra, o Botafogo começou a temporada com o Thiago Nunes de técnico, tendo que passar por uma pré-Libertadores, porque aconteceu o que aconteceu no Brasileirão passado, né? Porque o Botafogo tinha tudo para ter uma vaga direta, não teve. Passou pela pré. Depois, quase foi eliminado na fase de grupos. Por isso, inclusive, teve que decidir todos os mata-matas fora de casa, né? Porque teve uma campanha ruim na primeira fase. O Botafogo teve que decidir todos os confrontos fora de casa. E aí conseguiu passar, foi passando, foi avançando, eliminou campeões, né? Eliminou Palmeiras, São Paulo, Penharol e tá aí nessa final pela primeira vez na história. Campanha absurda do Botafogo, que tem que ser valorizada pela volta por cima, né? Que começa desde o fracasso no Brasileirão passado, que joga ele na pré-Libertadores, por uma fase de grupos que foi difícil, e aí no mata-mata as coisas não foram fáceis, mas foram até mais tranquilas, por incrível que pareça, se você comparar com o restante. Você lembrou um detalhe aí, cara, que... Você tinha esquecido? Eu já tinha apagado da memória. Cara, porque parece que foi ano passado, né, o Thiago Nunes, mas não foi. Thiago Nunes era o técnico do Botafogo no início da temporada. O que só comprova a teoria do Ricardinho, que pode sim demitir técnico do meio da temporada e não precisa ficar insistindo no erro até o final do ano. É que nesse caso foi pra corrigir o erro, né? O erro foi contratar, o erro foi manter. É diferente esse caso aí da demissão do Thiago Nunes. Era uma correção de 2 erros anteriores. Verdade. Claro que daqui até o dia 30, não só a gente vai ter muito tempo para falar do que vai acontecer lá na final, do que a gente prevê lá pra final, mas, assim, muita coisa também vai acontecer no campo.
Então, assim, nesse momento, eu acho que, na bola, eu acho que o Botafogo é um time melhor. O Atlético Mineiro tá crescendo na hora decisiva, tá sendo muito constante, certeiro e, sabe, e eficiente nas Copas, no momento certo. E vai ser em jogo único. Jogo único tem ali os detalhes que eu acho que são maravilhosos, que podem fazer da final uma coisa completamente atípica e inesperada. E também temos equipes que decidem outras competições em momentos diferentes. O Galo já define a vida dele na Copa do Brasil nos próximos 2 finais de semana. Teoricamente, o Galo tem 20 dias para se preparar para a final da Libertadores. Ainda mais se ele for campeão da Copa do Brasil, já garantir vaga direta para a próxima Libertadores e tal. Tira a pressão. Abaixa a pressão agora. Se ele não ganha o título, serão 20 dias de expectativa na final da Libertadores, uma expectativa com mais tensão. O Botafogo decide um campeonato que vai seguir correndo até a semana.